de Vereadores de Laurentino, cumprimento o secretário de Administração, senhor Jean Carlos Cristofolini, o contador da Prefeitura, senhor Ademir Alves Valente, a Mara, que está no plenário, aos vereadores e a Carol, servidora da casa. A audiência será transmitida ao vivo pelo Facebook da Câmara. A audiência será promovida em cumprimento das exigências necessárias, todas a prevenção do Covid-19. Declaro aberta a audiência pública, tendo como responsabilidade a Comissão Permanência e Finanças e Orçamento desta Câmara. Convido o vereador senhor Michael Luiz Schmidt, o presidente, para que inicie os trabalhos. Boa noite a todos, presidente Gilberto, vereadores, seu Ademir Valente, Jean Cristofolini, secretário, Ademir contador. O objetivo dessa audiência pública hoje é a metas fiscais, com o propósito de surgir a demonstratividade, alcance das metas fiscais traçadas pelo Executivo, em uma vez planejadas, devem, em regras, ser cumpridas. O Poder Executivo designou o seu Ademir Valente, contador oficial da Prefeitura, para apresentar os relatórios com o secretário de Finanças, o secretário Jean Cristofolini. Informa os presentes que a resolução da disciplina normatizada, realizada com as audiências públicas, terminada a demonstração de cada item e espaços perguntas seguinte em cada item. Conceda a palavra ao Poder Público, se tiver alguém aí, mas o prefeito daqui a pouco chega. Então, assim, vamos passar os trabalhos para o seu Ademir Valente, contador. Boa noite a todos. Dando início, então, à nossa audiência pública de avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2021, eu queria só fazer um breve comentário com relação ao cumprimento do artigo 9º, parágrafo 4º, que estabelece que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro. Ou seja, nós deveríamos ter realizado esta audiência até dia 30 de setembro de 2021. Porém, nós mandamos um ofício ao Legislativo solicitando a data do dia 30/9 para audiência às 19 horas, e a Câmara já tinha compromisso previamente agendado e não foi possibilitado naquele dia. E devido a compromissos de fórum íntimo de minha parte, eu também não pude em outros horários, por isso se estendeu e nós estamos fazendo na data de hoje. Só dando um esclarecimento, lembrando que nós somos conhecedores da nossa obrigação, da legislação, porém, por motivo de força maior, não pudemos cumprir. Estava previsto para dia 30, era o dia que eu tinha reservado para essa apresentação, e nos demais dias eu não consegui estabelecer uma agenda. Passando isso, lembrando que a nossa LDO foi aprovada em 28 de agosto de 2020, e nós estamos avaliando o cumprimento dela agora em 2021, ou seja, a cada quadrimestre nós começamos a avaliar aquilo que foi elaborado lá em agosto de 2020. Passamos para a tela de arrecadação, e a cada tela, quando surgir uma pausa, será aberto para espaço para perguntas, né? Quem tiver alguma pergunta, algum questionamento, a gente abrirá para tal. Sobre a arrecadação, a nossa arrecadação, a previsão para o quadrimestre é 18.901, e nós arrecadamos 21.248, ou seja, um superávit de 2.347. Tá? A nossa receita corrente, ela é dividida em receita corrente e receita de capital. Aquelas receitas de capital são as receitas que vêm para investimentos no município, basicamente para pavimentação de ruas, construção de prédios públicos, enfim. Essas são as receitas de capital. E as receitas correntes são aquelas para manutenção da máquina administrativa, como FPM, ICMS, IPTU, entre outras. A nossa receita corrente prevista para o quadrimestre, né, até o mês de agosto, 18.101, e nós arrecadamos 20.357.
e a nossa receita de capital prevista de 800 mil, nós arrecadamos 891 mil reais. Tá? Esse superávit, né, de 2 milhões praticamente na receita corrente, a mais do que estava previsto, se deu em função de emendas parlamentares de custeio na saúde, 700 mil, emenda parlamentar para a educação, 100 mil reais, o ISS, 140 mil reais a mais do que estava previsto, ITBI, 65 mil reais, o FPM, por enquanto, 600 mil reais, e o Fundeb, 500 mil reais, entre outras, né? Aqui eu trago um comparativo da arrecadação do FPM de janeiro a agosto de 2020 em relação a janeiro a agosto de 2021. E aí eu vou tocando um pouquinho mais rápido, porque a gente já trabalhou essas telas anteriormente, então vocês já estão bem familiarizados com elas, então qualquer coisa a gente vai parando e depois volta a discutir elas. Janeiro a agosto de 2020 nós arrecadamos 4.638 de FPM. Nesse mesmo período nós arrecadamos 6.243, ou seja, 34% a mais do que o mesmo período do ano passado. Tá? Aqui é a legislação da questão da transferência do FPM para os municípios, né? Vou passar aqui do coeficiente, é só a questão da legislação. O nosso o nosso índice de retorno do FPM para 2021 é 0,198544, ou seja, o Laurentino com 7 mil habitantes tem o mesmo índice de retorno de FPM que Lajeado Grande, por exemplo, com 1.418 habitantes. Ou seja, aqui nessa tabelinha diz que até 10.188 habitantes o coeficiente é 0,6. Então, até 10.188 habitantes, o retorno do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, volta ao mesmo índice para todos os municípios, independentes se tem 1.000 habitantes ou 10.188. O FPM é um retorno de uma fatia do imposto de renda e do IPI para os municípios. Tá? A nossa variação do FPM vem caindo ano por ano, porém, nós estamos arrecadando mais, o país está pagando mais imposto, por isso que também está retornando mais para nós. Mas se estivesse pagando a mesma quantidade de imposto que 2016, por exemplo, a nossa arrecadação seria bem baixa. Esse é o nosso comparativo da divisão tributária a nível de país, né? 58% do que se arrecada no país fica com a União, 18% com os municípios, volta para os municípios e 24% volta para os estados. Essa ordem de classificação do Fundo de Participação dos Estados eu vou passar porque fica mais para título de conhecimento, quem quiser saber quanto que cada estado tem de índice de retorno, né, do Fundo de Participação dos Estados. A Bahia sempre em primeiro lugar. Aqui tem um gráfico que diz que para 2021, né, o Nordeste terá 49% de retorno do Fundo de Participação dos Estados e o Norte 29%, Sudeste 7%, Centro-Oeste 9% e Sul 5%. Em 2022 também já tem a previsão de 47% para Nordeste, Norte 28,47%, Sudeste 7,51% e Centro-Oeste 10,46% e Sul 5,79%. Da toda a arrecadação, então quando eu trato aqui nessa telinha dos 24% que volta para os estados, a participação se dará dessa forma aqui. Para 2021, por exemplo, o que retornar para os estados dessa fatia vermelha aqui, em 2021, 8,4141,96 vai para a Bahia e assim sucessivamente. Em 2022, a Bahia vai retornar 8,2856,35. Só um exemplo. Aqui a arrecadação em 2020, 2021 ainda não saiu, não tem, né, não foi encerrado. Então, 2020, o que cada estado arrecadou e quanto que retornou para cada estado em termos de impostos. Tá? Os estados do Sul, todos eles perdem retorno de impostos. Arrecadam mais, vai para o governo federal e volta bem menos. Nós temos também como índice de arrecadação o ICMS, que o fator é o movimento econômico que ocorre dentro do nosso município. Tá? De janeiro a agosto do ano de 2020 nós arrecadamos 4.080.000 e neste ano nós arrecadamos até agora 5.548.000, ou seja, 35,98% a mais do que o mesmo período de 2020. Lembrando que 2020 teve a pandemia, teve comércio fechado, enfim, a arrecadação caiu. Aqui é a legislação que fala sobre o nosso valor adicionado, que esse valor adicionado nada mais é do que a movimentação de notas dentro do município, que dá um índice que vai retornar o ICMS para os municípios. Né? Então, eu trago aqui um exemplo, onde que a empresa de tributação normal, a gente faz as entradas e a diferença entre entrada e saída, essa diferença vai para o valor adicionado. Né? E nas notas fiscais de produtor rural, 100% da nota fiscal vai para o valor adicionado, e as empresas do Simples Nacional, 32% da venda bruta vai para o
o índice do valor adicionado. Considerando todos esses parâmetros, nós tivemos aqui, Laurentino, uma base de 2019 para 2021, nosso índice é 0,11457. Está bem ruinzinho, porque tem muita informação aqui, então os números são bem pequenos. Para 2022, até então, em 2020, né, a base é 2020, tudo que se movimentou em 2020 vai dar o retorno para 2022. O nosso índice aumentou para 0,12085. Lembrando que 2020 ainda está em fase de recurso, de alguma situação de nota de alguns municípios, então esse índice ainda pode ter alteração. Tá? Mas a princípio nós passamos em 2018, né, nosso movimento 2018, para 2019 nós passamos de 17º na região da MAVE em retorno de ICMS, nós passamos para 13º e provavelmente para ano que vem nós vamos manter o índice de 13º em termos de retorno de ICMS. Considerando a legislação, nós temos que a cada R$1.000 arrecadado no estado de ICMS, 75% fica com o estado e 25% volta para os municípios, tendo que 15% desse restante do 25% ele é fixo para todos os municípios e o restante utiliza o fator do valor adicionado. Então, por exemplo, esse ano nós temos o índice 0,11457, então multiplica o 212,50 vezes esse índice, vai dar 0,2434, ou seja, 24 centavos de variável. A cada R$1.000, somando com o fixo, nós vamos ter um retorno de 37 centavos, a cada R$1.000 de pagamento de imposto de ICMS no estado. Para 2022, nós vamos passar para um índice, por enquanto, de 0,12085, o que dará para nós 0,38 centavos, 39. Tá? Vai aumentar um centavinho. Retorno. Aqui eu trago uma tabela onde tem o recolhimento de ICMS pelas empresas do município e retorno ao município, considerando todos os municípios da MAVE. Período janeiro a agosto de 2021. Laurentino, as empresas de Laurentino pagaram até então 9.836 de ICMS e retornou para nós 5.493, ou seja, uma diferença negativa de 4.343. Os municípios que estão em vermelho aqui, eles contribuem mais, pagam mais imposto do que recebem. O imposto que eu digo é o ICMS. Tá? Considerando o ranking dos maiores pagadores de ICMS no período de janeiro a agosto de 2021, Laurentino é o 7º, até então, com 9.836. Rio do Sul é o primeiro, Ituporanga, Pouso Redondo, Taió, Braço do Trombudo e Presidente Getúlio estão na frente em termos de pagamento de ICMS. Tá? Para termos de retorno, nós vamos ser o 17º, né? Como está lá, vai ser o 17º em termos de retorno do ICMS. Tá? Nós somos o 7º maior contribuinte de ICMS na região da MAVE, isso é só um dado importante. Aqui eu trago o nosso valor adicionado, para saber quem que gera mais valor adicionado para nós, né? Qual é o setor que mais gera valor adicionado. Vejam que a indústria, ela tem uma fatia considerável, que é esse vermelho, porém ela teve o comércio aqui em amarelo deu um aumento para 2020, ó, no valor adicionado, aumentou consideravelmente o comércio de movimento. Tá? Nós passamos aqui o comércio, deixa eu pegar o comércio aqui. Indústria e comércio, aqui está junto. Passou para 63% em 2020. Ó. Todos estão acompanhando ali a tabelinha? Uhum. A parte de transportes e serviços colabora com 9,82. Simples Nacional, as empresas do Simples Nacional com 11,26. Então, por enquanto, ainda não está encerrado, né, o 2020. Esse é o nosso mapinha do valor adicionado. Se nós for comparar aqui, que sempre tinha uma curiosidade, comparar com o Rio do Oeste, por que Rio do Oeste arrecada mais do que Laurentino em termos de ICMS? Eles têm um movimento econômico de 2020, ainda não está fechado, né? Enquanto nós temos 210 mil, eles têm 210 milhões, né, de movimento econômico, eles têm 266. E a maior fatia deles, ó, é o agropecuário, 187 milhões. O nosso agropecuário, 33 milhões. Tá vendo? A nossa indústria e o comércio é bem mais forte do que Rio do Oeste, ó, 132 para 47. Em termos de transporte, serviços e Simples Nacional, quase ainda o Laurentino passa na frente de Rio do Oeste. Porém, o setor agropecuário deles é o que mais dá retorno para eles em termos de ICMS. Por isso que Rio do Oeste recebe mais do que Laurentino de ICMS. Tá?
Um quadro que eu não trazia, e eu fui em busca da informação, a arrecadação de imposto de renda por município, período 2020, o ano base 2020, tá? Laurentino tem aqui, ó, 378 pessoas contribuíram com o imposto de renda, declararam imposto de renda, né? Pessoas físicas e jurídicas, 378. Deu um total de arrecadação de 3.895.000. Nós somos o 10º na região em termos de pagamento de imposto de renda e no estado 138 é a posição do município de Laurentino. Tá? Entre os estados, Santa Catarina é o 7º entre os estados que mais arrecada imposto de renda. Tá? Vamos passar para frente. A arrecadação do IPVA por município, outro dado aqui também, outra tabela que eu trago, é a nova, essa aqui. Laurentino é o 10º na região da MAV em termos de pagamento de IPVA. 1.808.000 foi pago de IPVA de janeiro a agosto. Tá? Esse período aqui é janeiro a agosto. A frota de Laurentino, 6.077 veículos registrados no IPVA. E aqui está a nossa frota. Depois também, para quem quiser saber como é que é a frota de Laurentino, ó, de automóvel, caminhão, trator, quantos tem registrados que pagam IPVA, né? Então, nos últimos 13 anos, cresceu essa frota de Laurentino 91%, nos últimos 13 anos. A arrecadação do MEI, também é outra tela que eu trago aqui, só para título de conhecimento e informação para os vereadores e para a comunidade. Laurentino, em termos de ICMS do Simples Nacional, as empresas do MEI pagaram 2.347 de imposto, de ISS 12.551, de INSS 165.000, isso em 2020, tá? Daí tem os anos aí 2019 e 2018 também a título de conhecimento, de informação. E agora eu retorno para o presidente da comissão para perguntas e questionamentos. Algum vereador fazer pergunta? O pessoal no plenário quiser fazer uma pergunta? Pode voltar aos trabalhos, senhor Ademir. Então, voltamos. Eu estou passando meio rápido, mas a partir do momento que vocês queiram que a gente volte alguma tela, eu volto à tela que vocês achar que precisa explicar melhor ou apresentar ou ver uma informação. Lembrando que essa apresentação ela fica disponível no site da prefeitura, né? Então, para quem quiser depois extrair essas informações, pode buscar no site da prefeitura, que todas as audiências estão lá. Tá? As despesas, apresentamos as receitas, agora vamos para as despesas. Assim como as receitas, a despesa também tem a sua previsão, né, e a sua realização. Nós fizemos uma previsão de 18.692.000 e realizamos 18.224.000, ou seja, fizemos menos despesa do que estava previsto. Tá? Ficou abaixo do que estava previsto. Para cada R$1 previsto, nós utilizamos, o município contraiu 0,98 centavos, ou seja, 2,5 abaixo da previsão. A despesa também, nós temos despesa corrente e despesa de capital, onde a despesa corrente prevista 16.961.000 e nós realizamos 16.965.000. Praticamente realizamos, né, só R$4.000 de diferença daquilo que foi previsto em termos de despesa. A despesa de capital prevista, porém, 1.730.000, só foi realizada 1.259.000. Ainda falta 500.000 para realizar, para atingir as metas. Tá? Receita e despesa. Então, nós tivemos uma receita realizada de 21.248.000 e uma despesa liquidada, né, no caso, despesa executada, efetivamente executada, 18.224.000. Um superávit de 3.024.000. Tá? Fico à disposição. Algum vereador quer fazer alguma pergunta? Pessoal na plateia. Não quero deixar de cumprimentar o nosso jurídico da Câmara, o doutor Jonas, chegou um pouquinho atrasado, mas está participando também. Obrigado, doutor. Ademir, pode voltar aos trabalhos. Agora nós vamos partir para a tela da análise do resultado primário e nominal. Lembrando que essa aqui também é uma tela bem complexa de explicar, então eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar. Nós temos um resultado primário previsto de 811.100 e nós executamos até agora, nós temos um resultado previsto executado de 2.860.000. Tá? Ou seja, esse resultado primário, quanto maior, mais positivo, é melhor para o município. Tá?
E para se extrair esse resultado primário aqui, a gente tem que fazer algumas considerações, algumas exclusões, tá? Vou mudar aqui só para eu ver aqui. A gente pega toda a receita do município, a receita total, e exclui as alienações, o rendimento de aplicação financeira e as operações de crédito. Então, no caso, nós não tivemos alienação, rendimento de aplicação financeira 51 mil e operação de crédito 96 mil reais. Nós tivemos uma receita primária total de 21 milhões e 100. E aqui a gente utiliza a despesa paga, tá? Então, desse recurso que nós tínhamos aqui, o quanto que foi pago? Excluindo juros e amortização da dívida. E aumentando a parte de resto a pagar, que era do exercício anterior, que foi pago neste exercício. Então, nós tivemos uma despesa paga de 16 milhões e 920, juros da dívida 168 mil, amortização da dívida paga 364 mil, e tivemos essa a pagar dos anos anteriores, pago em 2021, de 1.852. Então, ficou uma despesa primária de 18 milhões 240. Ou seja, nossa receita primária, né, 21 milhões e 100, pagamos 18 milhões 240, sobrou, seria um superávit, no caso, uma sobra de 2 milhões 860, porque faz essas exclusões aqui. Essa tabela de cálculo aqui, ela é instituída por lei, né, uma normativa da STN, então não é criada pelo município de Laurentino, está nos manuais do Tesouro Nacional, a fórmula de se calcular esse resultado primário. Ele é utilizado para um possível financiamento, novos financiamentos do município. Isso aqui é um dos fatores que eles utilizam, se o município está tendo um resultado primário positivo, ou seja, o município está fazendo economia para pagar a dívida e ainda está sobrando dinheiro em caixa. Nossas receitas financeiras, né, seriam os juros, nós recebemos 51 milhões 789 e as despesas financeiras 168 mil. Então, nós pagamos mais juros do que nós recebemos. Esses juros estão vinculados àqueles empréstimos que o município contraiu. Tá. O resultado nominal. Esse resultado nominal aqui, ele tem uma diferença. A dívida fiscal líquida, quanto mais negativa, é melhor para o município. Tá? Eu vou explicar para vocês. Em 31 de 12 de 2020, nós tínhamos uma dívida consolidada, que é as dívidas de longo prazo, 3 milhões 794. Em 31 de agosto, 3 milhões 526. Ela diminuiu. E o nosso caixa, nosso ativo disponível, 4 milhões 188 em 31 de 12 de 2020. E em 31 de agosto de 2021, nós tínhamos em caixa 7 milhões 673. E aqui é considerado todo o recurso, recursos próprios, recursos de programas do governo federal, recursos de convênios, de emendas parlamentares, entra todo aquele recurso que o município tem disponível. Então, a nossa dívida fiscal líquida em 2020 era menos 394 mil, e agora passou para 4 milhões 146, ou seja, se nós pegássemos todo esse recurso aqui de 7 milhões 673 e pagasse a nossa dívida, como foi sugestão do vereador Roberto Bonessi, o município ainda sobraria 4 milhões em caixa. Tá, okay? Então, ele traz um negativo aqui, porque se você colocar 3 milhões menos 7,600, e é assim que se faz a conta, conforme o manual, tá? Então, se você colocar 3 milhões 526 menos 763, vai dar menos, porque vai trazer o menos aqui desse número, né? É questão de matemática, então, e é assim que se faz o cálculo. Não é que o município está negativo 4 milhões, tá? Mas é que como aqui é positivo e aqui seria um menos, diminuindo esse valor, fica negativo aqui. Por isso que aqui está escrito, ó, quanto mais negativa essa dívida fiscal, melhor. Quer dizer que o município tem mais condições de pagar a dívida e ainda sobra dinheiro em caixa. Tá? Então está aqui só o valor inicial da dívida e o valor final, que aumentou, né? Então, quanto mais negativo, melhor. E esse resultado primário, o resultado nominal, é só essa apresentação, então eu fico à disposição para perguntas. Vereador Doca, fazer uma pergunta. Queria cumprimentar o presidente da Câmara, Gilberto, presidente da comissão, Maico, nosso contador, Ademir, secretário, Jean, vereador Mário, que nos está no plenário e quem nos assiste online. Essa apresentação que tu fez agora, aí, na verdade, isso quer dizer que se hoje o município quisesse financiar mais em torno de 1 milhão, 2 milhões de reais, teria caixa, teria possibilidade disso?
Como eu falei ali, não é só essa tela aqui do resultado primário, né? Nem do resultado nominal. Não são só essas duas telas que eles analisam para financiamentos, para empréstimos. Eles analisam também o índice de pessoal do município, que é um critério que eles analisam. Se o município estiver acima dos 51,30, cria algumas complicações. Se passar disso, então 54% não consegue, né? Então esse é um critério. Outro critério é questão de investimento. Então isso é um histórico. Por exemplo, se o município vinha investindo nos anos de 2018 acima de 5 milhões e 2019 baixou e 2020 baixou, eles vão ver, opa, o município está gastando mais em despesa corrente, e aí eles vão fazer o contraponto de quanto de despesa corrente que o município está tendo e quanto de investimento. Se a nossa despesa corrente estiver bem maior do que os investimentos em relação aos anos anteriores, é um outro critério que eles não aceitam passar para o município. O município teria que estar fazendo mais investimento e diminuir a sua despesa corrente. Por que eles avaliam isso? Porque se o município arrecada 18 milhões e tem 17 milhões e meio de despesa corrente, então é aquela despesa fixa. Seria então um sinal de dizer, opa, o município não tem condições de pegar mais um empréstimo porque ele não vai ter condição de pagar futuramente. Então, como aqui nos slides anteriores eu mostrei ali que a nossa receita está quase 2 milhões de superávit, então e a despesa nossa está bem abaixo do que estava previsto, então isso é um fator também significativo para o município contrair mais empréstimos. Considerando isso, e atualmente, essas questões, e atualmente nós tivemos uma consulta informal para a Caixa Econômica, eles falaram que o município teria hoje condições de fazer um empréstimo de um valor bem alto. Eu não vou citar aqui o valor, mas passa dos 5 milhões de capacidade de empréstimo do município, passa de 5 milhões hoje, né, analisando todos esses fatores. Tá? Então, se fosse 1 milhão, 2 milhões, o município teria condições, obviamente, de estar solicitando um novo empréstimo. Claro que com a aprovação da Câmara de Vereadores. Se a Câmara de Vereadores não aprovar, o município não consegue fazer o empréstimo. Okay. Obrigado. Algum vereador? Cumprimentar a dona Isolde, dona Daniela Oliveira, servidores do Poder Executivo, comparecer agora também. Mais alguma pergunta, se tiver alguém? Ademir, pode continuar. Então, eu quero agradecer a presença das colegas, eu não falei antes, né, da Mara, da Dani e da Isolde, que estão aí prestigiando. É difícil o pessoal vir na audiência, né, para aparecer aqui. Então, quando vem, é sinal de alegria para a gente que eles estão participando, né? Então, a gente agradece, né? A outra tela aqui é a transferência financeira. A transferência financeira são aqueles recursos que o município transfere, o executivo transfere para outras entidades para fazer uso do recurso, ou seja, nesse caso, Câmara de Vereadores, Fundo da Saúde e Fundo de Assistência Social. Nós temos previsto para o ano 5.523 e nós repassamos até agora 3.915. Se for ver a média mensal prevista para repasse das transferências financeiras, 460 mil, e nós repassamos 489. Então, valores até o segundo quadrimestre de 2021, e aqui eu trago detalhado. Câmara de Vereadores tem um orçamento, uma previsão de 1.298, e para o quadrimestre a previsão é 865.923, e nós repassamos 865.923. Tem uma diferençazinha de centavos. Fundo da Saúde tem uma previsão de 3.549.500, para o quadrimestre 2.366, e nós repassamos 2.520, 6,50 a mais do que estava previsto. Fundo de Assistência Social, previsão para o ano 675, foi repassado, a previsão para o quadrimestre, né, até agosto, 450, e foi repassado 530, 17,77% a mais do que estava previsto. Aqui o quadro da Câmara de Vereadores. Então, a Câmara de Vereadores tem uma consideração a ser feita. Ela tem um orçamento de 1.298.000. Tá? Mas a lei, a Constituição diz que 7%, até 7% de algumas receitas o município pode repassar para a Câmara. Se fosse considerar as receitas de 2020, a Câmara poderia receber 1.363.000. Mas como ela tem um orçamento de 1.298.000, ela fica limitada a esse valor de orçamento. Se fosse o contrário, e eu vou explicar lá na frente, se fosse um orçamento de 1.500.000, por exemplo, e
E com esse índice aqui de 7%, 1.363.000, aí o executivo, o prefeito, só poderia repassar 1.363.000 e não o orçamento previsto para a Câmara. A nossa dívida fundada, eu vou me virar aqui porque daí aqui está muito pequenininha e o braço aqui não alcança ali. Aqui fica melhor. A nossa dívida fundada, né, no caso toda a dívida do município, no início 3.794.000, não está vindo, eu queria mostrar, não está vindo o cursor aqui. Aqui. E agora, no final de agosto, 3.526.000. Nós tivemos a movimentação da dívida, né, programa Protransporte, de 875, essa aqui é uma dívida de 20 anos, de 875.000 no início do ano, pagamos 22.000 e temos um saldo de 853. O Badesc Cidades, de 1.415.000 no início do ano, pagamos 342, tem um saldo de 1.073. Esse Badesc Cidades aqui foi feito para a pavimentação da Rua 1º de Maio, Leonelo Lozzi e Vitório Bonacossi, né? Acho que é Vitório Bonacossi, né? Deixa só eu... Vitório Bonacossi. E o Finisa, de 1.503.000, nós tivemos um repasse ainda esse ano de 96.000, que completou 1.600.000 que estava previsto, que é para aquela rua Prefeito José Tambosi. Tá? Aqui, então, como eu falei, essa dívida de 20 anos que o município contraiu, ela vai finalizar só em 2036, tá? Que foi para a pavimentação da rua Arcângelo Ave e para a pavimentação da Jerônimo Clock. Tá? E tem a dívida com o Badesc, previsão aquela que foi feita de 1,5 milhão para a pavimentação da rua 1º de Maio, Leonelo Lozzi e Vitório Bonacossi, ela vai se encerrar em 2023. Tá? De 1,5 milhão nós vamos pagar 119 de encargos. E a da rua José Tambosi, de 1.600.000, ela é para 8 anos de pagamento, ela vai se encerrar em 2030. Tá? E aqui tem a total da extensão que foi pavimentado, só para quem quiser depois ter um pouquinho mais de conhecimento de onde foi investido, quanto que foi investido. O vereador Ali tinha solicitado isso aqui, então eu incluí. Tá? E o nosso resumo geral de financiamentos até 2036. Tá? Quanto que o município tem? Então, até 2036 nós vamos pagar, considerando desde 2014, esse histórico aqui, 8.148.000 de dívida. Tá? E aqui o período que mais nós vamos pagar dívida vai ser o ano que vem, ó, considerando a nossa receita corrente líquida de 29 milhões. Só que como esse ano a nossa receita já vai ultrapassar provavelmente esse valor, a tendência é que esse índice aqui também seja menor. Porque isso aqui é uma previsão, né? A renúncia de receita são aquelas situações do IPTU que é dado isenção para algumas categorias ou então pagamento com desconto. Tá? Então a previsão para esse ano é 250.000 de renúncia e foi verificado 354.000. Tá? Aqui eu trago um histórico desde 2017 e vamos passar para 2021. Como em 2020 nós não tínhamos a parte dos aposentados, né, então não foi prevista a isenção para aposentado em 2021. Porém, no decorrer do ano, foi aprovada uma lei que deu isenção para os aposentados. Então, por isso que não ultrapassou de forma significativa o valor de 250.000, né, que estava previsto, para 354.000. E aqui estão os itens que mais tiveram isenções, né? Desconto de 10% e 20% para pagamento no prazo, R$ 94.000. Aposentados e pensionistas, R$ 136.000. E assim vai. A parte dos imunes e isentos, no caso, prefeituras e igrejas, R$ 87.000. Esses carnês aqui eles são obrigatórios a emissão e depois ela é automaticamente isento ou imune, né? Dependendo do caso. Fico à disposição. Alguma pergunta, algum vereador? Pessoal do plenário? Tomar tua aguinha aí. Continua, seu Ademir. Vou molhar um pouco a garganta aqui. Só eu falo, né? Então tá. Agora nós vamos para a saúde. Gastos com saúde. A previsão para o ano é 16,52. Nós realizamos até agora 17,28. Lembrando que o gasto com saúde ele é com base nas receitas de impostos e transferências. Não são todas as receitas, são algumas receitas que o município tem que gastar no mínimo 15% das receitas de impostos e transferências.
Bom, nós fizemos uma previsão de 16,52 e estamos em 17,28 por enquanto. Está 2,28 acima do que a Constituição determina, tá? E 76% a mais, 0,76% a mais do que estava previsto, que está previsto para o ano. Tá? Aqui está a parte de o detalhamento de onde está vindo o recurso. Então, de recursos próprios, nós gastamos até agora, até o mês de agosto, 2.609.000, e de recursos do SUS, 1.743.000, ou seja, praticamente 60% dos gastos na saúde são de recursos próprios. Tá? Aqui eu trago um histórico de gastos desde 2014, tá? Nós sempre era 15%, 16% em 2019, 16,95% em 2020, e em 2021 está em 17,28%. Então, nós estamos aumentando a nossa aplicação em saúde. Aqui eu trago uma telinha um pouquinho polêmica, só para falar da questão da diária, dos gastos da saúde. Eu não vou trazer o detalhamento, mas trago aqui só para conhecimento por exemplo, de quanto que o município gasta com diárias, né, lá na saúde. Por exemplo, um mês aqui, eu trouxe só um mês, 25 de agosto a 23/9, um mês. O quanto, porque se levantou essa situação que a diária é muito curta, muito pouca para os motoristas da saúde, né? De fato, ela é 69,30 diária, né, para os motoristas, não é só para os motoristas de saúde, mas para todos os servidores que precisam se deslocar do município para fazer o trabalho do município. Mas tem aí cada viagem eles ganham 69,30, e aqui eu trago a tabelinha de quanto cada motorista ganhou naquele período ali de 25/8 a 23/9, que dá em torno de R$1.000 por motorista em termos de diária, só em diária, fora as horas extras, né, que eles têm direito, obviamente. Só para conhecimento dos vereadores, do pessoal presente. Fico à disposição para perguntas. Alguém com mais uma pergunta? Demir, pode continuar. Então vamos lá, nós vamos agora para gastos com pessoal. Tá? Lembrando que gastos com pessoal, o executivo ele pode gastar até 54% da receita corrente líquida, aí já é um outro índice, né, é a receita corrente líquida, e o legislativo até 6% da receita corrente líquida. Tá? O município ainda tem um parâmetro que é um limite prudencial. O executivo, quando eu falei ali para o vereador Doca com relação ao índice de 51,30, passando desse índice aqui, o município tem que fazer alguns ajustes, porque também interfere na questão de empréstimos, tá? Então, por que eles chamam esse limite de prudência? Porque o município tem que estar dentro desse valor para conseguir também contrair alguns empréstimos, tá? Então, esse é um fator. Por isso tem que... passou, pode passar? Pode chegar até 54%, só que, porém, acaba tendo uma dificuldade com relação a algumas situações que a própria lei de responsabilidade fiscal estabelece. E o legislativo tem um limite de prudência de 5,70% da receita corrente líquida. E esse índice ele é com base nos 12 meses, ou seja, não é só no quadrimestre de janeiro, no caso de janeiro a agosto, nesse quadrimestre que nós estamos avaliando, né? Então pega desde setembro de 2020 até agosto de 2021. Então o executivo finalizou o mês de agosto com 50,30 de gasto com pessoal e o legislativo 2,65. Ou seja, então está abaixo do limite de prudência, seria um fator também que estaria positivo para o município em termos de financiamento e também para evitar o município ter que reduzir gastos com pessoal, concessão de vantagens, hora extras e, enfim, criação de cargos, que são algumas das penalidades que passou 51,30, o município não pode estar executando. Então, nós realizamos... aqui tem uma tabelinha, que o limite máximo do executivo é 54%, o limite de prudência é 51,30%, e o realizado foi 50,30%. E o legislativo, com 6% de limite máximo, tem um limite de prudência de 5,70% e realizou 2,65% gastos com pessoal. Tá? Aqui eu trago um histórico desde 2010, gastos com pessoal, quanto que teve de despesa, isso aqui é com relação ao executivo, não trago aqui o legislativo junto. Despesa com o pessoal é só para conhecimento também, né? Para quem quiser estudar um pouquinho em casa, ver quanto que o município gastava em 2010 e quanto que está gastando hoje com o pessoal, quanto que tinha, quantos servidores tinha na época de 2010 e quantos que tem hoje. Então, em 2010 nós tínhamos 213 servidores e nós tínhamos uma despesa de 51,01%. Tá? Em 2011, 46% e assim foi aumentando, né? Vamos passar aqui.
Voltamos. Em 2018 fechamos com 53,84, em 2019 fechamos com 50,53. Olhem bem, 213 ativos e daí tinha 7 aposentados e 6 pensionistas. Lá em 2010 nós tínhamos 213 ativos, né? Praticamente é o mesmo número de pessoas de 2010 para 2019. Aí fechamos o quadrimestre com 50, terceiro quadrimestre de 2020, o ano de 2020, com 50,02, com 218 ativos, 7 aposentados e 6 pensionistas. E agora, até o segundo quadrimestre, nós temos uma despesa de 50,30, com 254 servidores, 7 aposentados e 6 pensionistas. Tá? Ou seja, aumentou, o número de funcionários aumentou de forma aqui, de 218 em 2020, final de 2020, para 254 no final do segundo quadrimestre de 2021. Percentual de gasto com pessoal aqui eu trago por ano, de 2014 até 2021, então nós tivemos um período aqui que nossa despesa de pessoal estava bem alta, e de 2019 para cá ela tem baixado. Mas não é que diminuiu o número de pessoal. Provavelmente a nossa receita ela deu uma melhorada, então a receita maior, automaticamente a despesa dá um índice menor. Tá. Fico à disposição para perguntas. Alguma pergunta, vereador Doca? É que, na verdade, Leão, está mostrando esse índice de 50,30 ali, mas precisa saber que desde o ano passado, em maio do ano passado, ninguém teve progressão e ninguém teve nada no salário, né? Isso aí vai entrar, talvez, em janeiro, sei lá, quando é que vai acabar aquela lei do 173 lá que vai acabar, vai aumentar esse índice aí. Sim, esse é um fator que vai ser considerado e vai aumentar, mas eu lembro ainda que ele poderia estar um pouquinho mais alto se não fosse a arrecadação. Nossa arrecadação ela tem sido, nesse ano, como nós vimos lá no início, ela tem sido bem generosa, né? Então, essa receita ela fez com que o nosso índice de pessoal também caísse, por causa da receita. Isso é um fator importante. Não é porque não está tendo os reajustes ali necessários, né? Mas é porque a nossa receita ela deu uma melhorada bem significativa. Tá? Esse é um fator que fez a reduzir, porque senão, mesmo sem dar esses aumentos que são obrigatórios, esse crescimento vegetativo da folha que a gente chama, ela poderia estar maior. Tá? Então, se acaso 2022 for um ano difícil financeiramente, em termos de arrecadação, pode ser que nosso índice vai chegar para cima dos 54%. Mas se nós manter esse mesmo índice de recebimento de recursos, eu acredito que nós vamos, mesmo com os aumentos, nós não vamos passar muito desse índice aqui. Mais alguma pergunta? Cumprimentar o senhor Antônio Carlos Oliveira, obrigado pela presença. Pessoal do plenário, tem mais alguma pergunta? Senhor Ademir, pode continuar. Não se cansem que agora nós vamos para a educação. Obrigado, Antônio, pela presença aí. O Antônio é um parceiro também da administração, um colega de trabalho e um amigo. Obrigado pela presença, prestigiando nós aí. Venha sempre, Antônio. O debate é importante para a sociedade e contamos sempre com sua presença. Embora às vezes divergimos com algumas situações, né, Antônio? Mas seguimos em frente. É importante o debate. E depois nós vamos falar sobre política, Antônio, mas mais no final. Educação, então a previsão para a educação de 34,42 para o exercício, nós realizamos até agora 26,76. Lembrando que a Constituição diz que nós temos que gastar no mínimo 25%. Então nós estamos gastando 1,76 a mais do que a Constituição determina, porém não chegamos a atingir ainda o nosso índice que estava previsto de 34,42. Claro que questão de aulas, né, de retorno das atividades, enfim, são vários fatores que têm que ser levados em consideração. Tá? Como o vereador falou, a questão também de reajuste que não foi dado para os professores, enfim, são vários fatores que acabam contribuindo para nós estar com um índice um pouquinho menor. Por que a gente fez uma previsão de 34,42? Porque historicamente a gente vem gastando esse índice na educação. Na educação nós temos o ensino fundamental e o ensino infantil, onde gastamos 2.200.000 com o ensino fundamental e no ensino infantil 2.874.000. Tá? O município aplicou então na função educação como um todo um montante de 5.343.000, representando um gasto de 3.615.000
por cada um dos 1.478 alunos do ensino fundamental, infantil e educação especial. No ensino fundamental haviam, até agosto de 2021, 888 alunos matriculados, 442 na rede municipal e 418 na rede estadual, e 28 na UD. Considerando os alunos da rede municipal, onde ocorreu uma aplicação de 2.200.000, representando R$ 4.681,40 por aluno, ou seja, R$ 585 aluno mês. Isso é um cálculo assim, bem simples, não é nada mais detalhado para buscar o custo real por aluno, mas é uma forma de trazer o quanto mais aproximadamente que o município gasta com educação, por aluno. Claro que aqui poderia estar sendo considerado o quanto poderia estar considerando o gasto com pagamento do pessoal de compras, de licitações, do RH, porque trabalham para a educação também. A gente não chega nesse detalhamento, é só uma forma mais simples de trazer um número para o pessoal entender o quanto que o município está gastando em educação. Está aplicando, não é gasto. Na educação infantil, então, havia em agosto 382 crianças, foram aplicados 2.874, que representa uma aplicação de 7.525 por criança, dividido por 8 meses, no caso de janeiro a agosto, temos R$ 940 por criança mês no ensino infantil. E aqui lembrando que não está incluindo ainda o que foi gasto com gêneros alimentícios. Tá? Aqui trago a tabelinha de onde que estão as crianças, quando a gente traz números aqui de crianças na rede municipal, e na rede estadual, então onde que elas estão locadas, tá? Para conhecimento também. Aqui eu trago a tabelinha do histórico, quando eu digo que a gente faz com base no que a gente vinha gastando anos anteriores, então vejam que em 2018 chegamos a 34,62, chegou em 2017 a 36%, 2019 34%, 2020, como foi um ano que ficou parado a educação, 29%, mesmo assim gastamos 29%, quase 30%. Tá? E esse ano estamos em 26,76%. Por que esse índice 26,76 também? Porque a receita ela está bem melhor do que 2020, então como a receita está maior e a despesa ela ainda está baixa, então a nossa despesa está menor do que o ano passado. Tá? A tabelinha do Fundeb eu trago aqui só para explicar para vocês como que é feito a composição do Fundeb, tudo que a gente arrecada de ICMS, FPM, IPVA, IPI, essas receitas, 20% vai para esse fundo aqui, para o bolo, que a gente chama do Fundeb, e depois retorna para o município, com base no número de alunos. Então, a nossa receita total do Fundeb até o mês de agosto, 3.195.000, e desse 3.195.000, a legislação diz que nós temos que, a Constituição, diz que nós temos que gastar no mínimo 70% com o magistério, e nós gastamos 3.147.000. Isso representou aqui, deixa eu pegar aqui, não está aqui, mas foi 99%, não está aqui o percentual. 98,5% aqui, representou 98,5% desse 3.195.000. Então, nós temos que gastar no mínimo 70% desse aqui, praticamente 100% dos recursos do Fundeb é pago despesa com magistério. Isso aqui não vou entrar nesse detalhe, porque teve mudança na legislação de 60%, que antes era 60%, agora passou para 70% nessa aplicação. O município tem ganho com o Fundeb, então nós arrecadamos 3.188.000, tivemos uma aplicação financeira de 3.184.000, e nós tivemos uma dedução, no caso aquele valor que ficou retido lá para o fundão, para o fundo que o governo federal depois repassa para os municípios, 2.550.000, um ganho de 641.000 no período de janeiro a agosto de 2021. Trago aqui uma tela antes de entrar na discussão de outro setor aqui, que depois vai ser a parte de Câmara de Vereadores, para chamar um alerta, seria uma forma de alerta, tá, para os vereadores, para a própria administração, para a sociedade. O município vem pagando, vai começar, já está pagando vários precatórios e vai continuar pagando. Foi aprovado em 2011, 2012, novo Estatuto dos Professores, onde criou-se 45 dias de férias para os professores, e o município pagando 30 dias de férias. Mas se criou-se 45 dias de férias. Chegou hoje 4 decisões para o município pagar para professores de férias de 2012 até 2020. Só 4 professores já dá R$ 92.000.
de férias. Mas por quê? Um caso aqui, lá aqui é o período do 4/11/2010 até chegando em 2020. Aqui é um exemplo de um professor, ele tem 28 mil aqui para receber, atualizado, de férias. Por quê? Criar naquela época lá, que os professores tinham 30 dias de férias, depois mais 15, enfim. Então, seriam 45 dias de férias para os professores. Isso foi criado em lei, eles tinham direito e acabaram entrando na justiça. Chama atenção também que o próprio advogado, na época que representava os direitos do sindicato, foi um dos que ajudou a elaborar essa lei do Estatuto dos Professores, e agora ele é o autor das ações contra o município para cobrar todas essas indenizações. Então, ou seja, será que não ajuda em má fé naquela época? Sei lá, é ruim falar em suposição, né? Mas eu acho estranho que você cria esse mecanismo e depois você ajuda a criar a lei e depois você mesmo entra com uma ação na justiça para cobrar essa indenização. Então, o município vai pagar agora, por enquanto tem 4 ações que vão dar em torno de 92 mil e tem mais umas 20 para vir ainda com relação aos professores. Isso é um direito deles, está em lei. Agora a Câmara aprovou, acho que uma correção para essa questão, então voltou para 30 dias. Eu acho que nenhum cidadão tem 45 dias de férias, né? Então a Câmara agora corrigiu esse detalhe aí. Eu acho que isso foi importante. Mas chama aqui um alerta para analisar com calma quando tem essas situações, para não deixar, quando o sindicato vem no município para tentar brigar pelos direitos dos funcionários, obviamente, né? Então, também para ter um pouquinho de cuidado para não criar um passivo para o município, que depois acaba e vai sobrecarregar o município com certeza a partir do ano que vem e dos demais anos aí com relação a esses precatórios. Tá? Fico à disposição. Algum vereador fazer alguma pergunta? Alguém do plenário? Pode prosseguir, Edmir. Agora nós vamos discutir gastos da Câmara de Vereadores. Isso é importante, né? Vamos lá. Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores ela tem um valor previsto para o ano de 1.298.000 e foi repassado até agora 865 mil. Previsão mensal de 108 mil e nós temos que passar 108 mil. E isso a gente tem realizado. É a obrigação do município repassar os 108 mil. Como falei anteriormente, então como a Câmara tem um orçamento de 1.298.000, tá? A Constituição diz que poderia repassar 7% dessas receitas aqui, no caso, receita tributária, FPM, TR, ICMS, IPVA, IPI, COSIP, 7% dessas receitas o município poderia repassar para a Câmara, até 7%. Então, daria um limite de 1.363.000. Como a Câmara tem um orçamento de 1.298.000, fica vinculado, fica o teto de 1.298.000, tá? Aqui uma situação, eu trago só um exemplo para o pessoal entender um pouquinho melhor. O orçamento da Câmara é 1.298.000 e o 7% da receita 1.363.000. Ou seja, o limite da Câmara é 1.298.000. O município tem que ficar atrelado a esse valor aqui, porque foi aprovado no orçamento. Se tivesse ao contrário, né, o orçamento da Câmara 1.298.000 e os 7% da receita desse 1.250.000, aí o município só poderia repassar 1.250.000, que é o limite máximo de 7% da receita de 2020. Não poderia repassar 1.298.000, tá? Do repasse da Câmara, daquilo que a Câmara recebe, lá atrás a gente falou de despesa com pessoal com relação à receita corrente líquida, que é o 6%, no máximo, né, da receita corrente líquida. E aqui tem mais um fator, que daquilo que a Câmara recebe, no máximo 70%, ela pode gastar com o subsídio dos vereadores, com gasto com o pessoal. E a Câmara gastou, até o mês de agosto, R$401 mil. Isso representou 46,38%, ou seja, está 23,62% abaixo do máximo permitido. A Câmara vem cumprindo bem os seus índices, né? Eu fico à disposição para perguntas e depois nós vamos para uma tela final. Algum vereador fazer alguma pergunta? Pessoal do plenário? Pode prosseguir. Agora nós vamos para a tela de investimentos e aí a gente vai finalizando.
Então, o município também tem que demonstrar o quanto está investindo, né? A previsão para o ano é 2.737.000 de investimentos, sendo que até o quadrimestre agora, o município realizou 895 mil. Há uma previsão para o município fazer uma construção de um centro de educação infantil. Eu acho que eu relacionei aqui. Deixa eu ver aqui. Vou voltar aqui no início. Já que nós estamos com tempo, né? Eu passei meio rápido hoje. Dei uma acelerada. Não trago aqui. Vamos voltar e vamos começar tudo de novo, né? Já que chegou mais gente, né? Nós estamos com tempo. Tá aqui, ó. Projeto de pavimentação, 1.600.000 previsto para pavimentação de ruas. É o projeto maior que tem em termos de despesa de investimentos. Então, 1.600.000 para pavimentação de ruas. Foi isso que foi o maior índice, maior valor orçado. Tá? Vamos voltar lá no final de investimentos. Eu acho que tinha previsto também um centro de educação infantil, que ainda há a possibilidade de sair esse ano, mas execução eu acho bem difícil. Ok. Então nós realizamos agora, até agora, 895 mil de investimento. E aqui, vereador Doca, é um outro fator também que eles analisam quando eu falei de investimento, quanto o município está investindo. Não só em despesa corrente, mas quanto o município está investindo no município, né? Então essa parte de investimento é bem importante para também o município conseguir novos financiamentos. Se tiver a despesa corrente, no caso a despesa de manutenção da máquina administrativa, ela estiver quase utilizando todo o recurso que o município recebe, dificilmente o município consegue um novo financiamento. Tá? Esse é um dos pontos também cruciais que eles analisam. Tá? O município chegou a uma época que não conseguiu empréstimo, teve que melhorar um índice, tivemos que esperar. Foi na época do prefeito Gilberto, tivemos um ano a solicitação de financiamento, não foi possível porque a nossa despesa corrente ela estava muito alta. Foi obrigado a esperar um novo ano, melhorar os índices para poder solicitar esses empréstimos que tiveram ali, né? Então, nosso valor previsto, 2.737.000 em investimento, nós investimos até agora 895, tá? Uma média de 228 e nós realizamos 111 mil. E agora eu vou para o resumo geral, onde esse resumo vai cair depois na prova. Então, prestem atenção, se quiserem fazer a colinha, tirar foto. A nossa receita corrente prevista 18.101.000, nós arrecadamos 20.357.000. Receita de capital 800.000, nós arrecadamos 891. Despesa corrente de 16.961.000, que estava previsto, nós realizamos 16.965.000. A despesa de capital de 1.730.000, nós realizamos 1.259.000. Resultado primário de 811, nós realizamos 2.860.000. Resultado nominal de 3.998.000, está em 3.752, quase atingindo. A receita financeira, né, com juros, nós tínhamos previsto 33.900 e nós recebemos mais juros até agora, R$51.000. Despesa financeira, que está previsto 300.000, até agora nós pagamos de juros 168.000. As transferências financeiras de 3.600.000, nós realizamos 3.915.000. A renúncia de receita de 250, renunciamos 354. Investimentos de 1.374.000, realizamos 895. Isso no período, tá? A gente está tratando de janeiro a agosto de 2021. Gasto com pessoal, previsão 16,52, realizamos 17,28. Gastos com pessoal do executivo 51,76, realizamos 50,30. Gasto com pessoal do legislativo 3,04, realizamos 2,65. E gasto com educação 34,42, realizamos 26,76. E das transferências para a Câmara de Vereadores, a previsão era 865.923 e nós realizamos praticamente até um pouquinho a mais do que estava previsto, 4 centavos a mais. Tem alguma pergunta com relação a essa tela? Eu quero fazer mais alguns comentários.
Alguma pergunta? Investimento. Dei uma acelerada, né? Mas como os vereadores já estão acompanhando direto, vocês já sabem de cor e salteado, eu acho que até... Inclusive, eu não sei se nas próximas estarei presente para fazer a apresentação para vocês. Acredito que pode vir outras pessoas e até trazer ideias novas de apresentação das metas. Eu acredito que eu já estou aí há uns 7, 8 anos fazendo as apresentações. Eu acho que já cansaram da minha presença. Eu acho que estaria na hora também de outra pessoa apresentar. Eu acredito que ano que vem serão as novas, né? A partir de até fevereiro nós temos a obrigação de apresentar do quadrimestre final, né, do ano de 2021. Acredito que pode ser que outras pessoas venham apresentar, que estão entrando pessoas novas na administração. Acho que é até saudável que outras pessoas também, como deu agora, que eu não pude apresentar no dia, né, que era obrigatório, então para não ficar só vinculado à minha pessoa, a apresentação, que mais pessoas possam estar fazendo a apresentação e estar vindo aqui demonstrar, e com ideias novas para vocês, para poder explicar talvez de uma forma até melhor do que a minha, porque eu tento ser um pouquinho mais sucinto, mais claro possível, e às vezes é difícil, né? Trabalho de vários números, assim, vários índices, mas eu procuro trazer para vocês assim de uma forma que eu acho mais fácil de entender, tá? Mais resumido, com gráficos e tal. Trago até coisas a mais do que, por isso que se prolonga, trago até coisas a mais do que é necessário, do que a legislação exige, mas eu acho que também, acredito que está na hora, talvez, de outras pessoas pegar para trazer ideias novas ou melhorar um pouco, melhorar mais essa apresentação e essa transparência, e como disse, para a administração não ficar refém de um servidor, né? Não deve ficar, tá? Nenhuma administração deve ficar, ninguém deve ficar. Quero falar para vocês aqui de uma situação que precisa ser chamada a atenção. Essa pirâmide aqui do IBGE data 2017. A nossa pirâmide, lá em 1980, vejam bem, tá? E hoje estamos com um projeto para a construção de uma creche, né? Lá em 1980 nós tínhamos a pirâmide, era assim, mais pessoas novas e os idosos bem menos, né? Era bem menos a quantidade de idosos, pessoas idosas. Em 2017 essa pirâmide já estava, ó, tipo um vaso, né? E para 2060 aqui, ó, a previsão dela, ó, praticamente isso é o país, né? O país tem mais velhos do que crianças, do que jovens. Então, quando se faz creche, talvez está na hora de se fazer uma creche possivelmente adaptada para os futuros idosos que o município vai ter, porque 2060 está daqui 40 anos, né? Então, para não precisar gastar depois com adaptação, porque provavelmente o município vai ter que, em vez de construir creche, vai ter que talvez construir asilo. E nesse sentido, eu vou fazer umas considerações em forma de... Até vou tomar uma gota d'água. Com relação aos aposentados, que muito se fala em aposentados da prefeitura, e um dia eu também serei aposentado, assim como os demais aqui serão aposentados em suas categorias. Respeitem os aposentados, tá? Eu digo hoje, conhecimento de causa, porque eu estou já há quase 30 anos em prefeitura, e os aposentados eles estão entre os mais eficientes da administração, tá? Se não os mais eficientes. Isso não quer dizer que os novos não sejam, mas os aposentados estão entre os mais eficientes da administração. Então, portanto, respeitem os aposentados. Aquela frase que diz que vassoura nova é que varre melhor, nem sempre ela é verdadeira. Nem sempre ela é verdadeira, tá? Obviamente, tudo tem suas exceções. Tem aposentados que talvez não são tão eficientes, tem novos que são bem eficientes. Enfim, não estou colocando tudo na mesma vala, tá? Mas alguns aposentados da prefeitura, e isso eu falo da prefeitura de Laurentino, rendem muito mais do que servidores novos, muito mais, plenamente, eu posso garantir para vocês. São dedicados, compromissados, tanto com a administração quanto com o bem público. Então, peço, para quem está nos ouvindo, respeitem os nossos aposentados, tá? Algumas pessoas eu vejo fazendo até um pouco de festa com relação aos aposentados, que estão saindo, torcendo, pressionando para ser os aposentados.
Talvez deveria ser o contrário, fazer uma festa para esses aposentados, porque eles deram um tempo de vida para o município de Laurentino. Uma boa parcela da sua vida ficou aqui no município de Laurentino, trabalhando em prol do município de Laurentino. Então, talvez tenha que fazer, sim, uma festa para parabenizá-los, e não uma festa comemorando a saída dos aposentados. Tá? E não vamos discutir a questão financeira, se ganha mais ou ganha menos, isso é meritocracia, e a pessoa tem méritos com aquilo, estudou, se dedicou, abriu mão de várias coisas na sua vida, né? Então, peço um pouquinho a todos, um pouquinho, no mínimo, respeito com os aposentados. E não temos que respeitar os aposentados porque são mais velhos, mas sim porque devemos respeito a qualquer um, né? A qualquer um devemos respeito, aos novos, enfim, mas os mais velhos, os mais experientes, eles já passaram por aquelas situações que os novos ainda não passaram. Então, às vezes, há uma certa arrogância quando se diz vai colocar um novo, mas às vezes o aposentado, ou o mais experiente, aquele mais tempo de casa, ele já sabe o caminho que é mais fácil para fazer as coisas. Então, devemos ter respeito com essa situação, respeitar os aposentados. Tá? Nós não devemos também respeitar apenas os aposentados, mas sim respeitar os mais novos, os de idade igual e os que já deixaram de ser, e os que virão a ser. O respeito que se recebe é aquele praticado, e devemos todos nós respeitar, afinal, somos todos humanos, e a idade só faz diferença na idade. Né? Pessoal, desculpe esse desabafo, que eu acho que é importante, porque assim, nas outras audiências perguntaram a questão dos aposentados, e eu vejo o tratamento, talvez, de muitos com relação aos aposentados. Eu acho que nós deveríamos ter um pouquinho de cuidado com relação a essa situação, porque o município depende bastante dos aposentados e eles fizeram muito pelo município de Laurentino. Então, eu peço para a nossa sociedade em geral que respeitem os aposentados. E, para finalizar, eu quero aqui, depois eu já passo a palavra para o presidente, me desculpe o meu prolongar aqui. Eu quero, essa audiência de hoje, eu fiz ela de forma um pouquinho mais rápida, mas porque eu queria prestar uma homenagem a uma colega de trabalho, tá? Que ela está aqui presente hoje, então, e ela está entre os aposentados. Minha colega de trabalho, que está saindo, inclusive agora, nos próximos dias da prefeitura, eu achei que era uma forma de homenagem a essa audiência, que eu gostaria que ela tivesse desde o início, mas não foi possível. Tá? E é uma homenagem particular que eu presto aqui em público para a Isolde, que vivemos muito tempo juntos, trabalhando lado a lado, né? Isso a gente sabe de tudo que a gente passou. Então, eu quero fazer uma homenagem, Isolde, que pela tua aposentadoria você merece, se dedicou para isso. Tá? Agradeço aqui de forma emocionada. Espera lá que vai sair. Então, Isolde, obrigado por tudo que você fez para o nosso município, que eu já considero de Laurentino, né? Então, pelo município de Laurentino. Obrigado pela tua parceria, pelos ensinamentos, tá? Pela sua dedicação em praticamente 30 anos de vida pública. Eu acho que você dedicou grande parte da tua vida para a administração do Laurentino. E a Isolde, hoje eu digo que é uma perda para Laurentino de ela estar saindo, porque ela se torna um arquivo ambulante. Tudo que você pergunta para a Isolde, há 30 anos atrás, ela lembra. É difícil ter uma memória assim. Ela tem uma memória mais do que elefante, ela tem uma memória gigantesca. E a gente pede Isolde e tal, qualquer situação, ela lembra lá de 30 anos atrás, praticamente. Então, é uma perda gigantesca para o município do Laurentino. A Isolde está saindo e cuidar da sua vida, da sua família. Isolde é um exemplo de profissional a ser seguido. Tá? Eu acredito que a dona Isolde merecia ser dado como exemplo para quem pensa em seguir uma carreira com brilhantismo. Embora o município vai perder com a sua saída, dona Isolde, eu acredito, tenho certeza que a sua família vai ganhar muito mais com a sua presença. Netos, filhos, enfim, as filhas vão ganhar com a sua companhia. Então, para eles será muito bom isso aí, né? A questão de sabedoria, seu carinho, enfim.
Aproveite cada momento, né? Eu sei que a senhora vai aproveitar, a senhora sabe aproveitar e merece. E eu respeito muito a sua história, dona Isolde. Tua honestidade, teu comprometimento, teu profissionalismo e teu caráter. E eu procuro me espelhar em tudo isso. Tá? E deixo aqui uma frase, finalizando. Nós somos todos substituíveis, isso é natural. Né? Nós somos substituídos naquilo que fazemos. Nós vamos ser substituídos naquilo que fazemos. Porém, nós jamais seremos substituídos naquilo que somos. Jamais. Então, eu agradeço a oportunidade e peço desculpa de ter feito essa homenagem. Até quero entregar uma lembrança para a dona Isolde por essa data e agradecer pelos quase 30 anos de dedicação a Laurentino. Isolde, e acho que você merece ser homenageada. Muito obrigado pela parceria e eu sinto muito que você vai nos deixar, tá? E assim como os demais, eu trago a dona Isolde, porque a dona Isolde está de saída, os demais aposentados ainda não estão de saída. A dona Isolde está de saída agora, até final de mês ela está saindo da prefeitura, então é a única dos aposentados que já pediu a exoneração, está saindo. Eu não gostaria que ela saísse, mas é uma decisão dela, né? Enfim, a gente não pode interferir. E por isso que eu trago ela como homenagem, porque é minha colega de trabalho, e eu deveria prestar essa homenagem, e eu acho que as homenagens devem ser prestadas em vida e não posterior. Então acho que por isso que eu queria fazer isso, que não adianta depois da pessoa ir lá pro além, a gente fazer homenagem. Tem que fazer homenagem enquanto está vivo. Então é simples, dona Isolde, mas é de coração. Não só minha, mas aí dos pessoas, acredito que os demais aí que estão presentes, que também gostariam de estar fazendo essa homenagem. Eu vou deixar depois ali meu secretário, obrigado. Eu trouxe aqui uma lembrancinha para a dona Isolde, para ela lembrar dessa data, lembrar da... Até a dona Isolde, se quiser vir aqui na frente, dona Isolde, eu já quero. Vem aqui, dona Isolde, eu vou. Aproveitando, né? Mas é de coração. Olha lá. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada de coração. Tá bom. Retorno ao presidente e peço mais uma vez desculpa por ter feito essas considerações que eu acho que são necessárias. Tá? Que são necessárias. E agradeço a atenção de vocês, a atenção de todos, de quem está assistindo também. E devolvo a palavra ao presidente. Primeiramente, vamos parabenizar a dona Isolde, que se dedicou muitos anos da sua vida particular em prol do nosso município. Que nem o Ademir falou, ela é um arquivo ambulante. Outro dia teve gente que conversou com ela por aí, perguntou os negócios, ela na cabeça, na hora, ela, tal, 100%. Parabenizar, é uma perca muito grande que a gente vai ter no nosso município, mas... Temos aí, dona Isolde, precisar da gente, a gente está sempre à disposição de vocês. E que a senhora agora vai curtir os seus netinhos, sua vida particular, como trabalhou muito tempo no nosso poder executivo, tem que só agradecer a senhora também, tá bom? Quero desejar também ao nosso contador Ademir por passar os conteúdos da nossa audiência pública hoje, o secretário de administração Jean, meu vice-presidente da nossa Comissão de Finanças e Orçamento, seu Doca, o vereador Doca. Agradecer a todos os vereadores, os servidores dessa casa que nos acompanharam, nosso presidente. Então, devolvo trabalhos ao presidente dessa casa e agradeço a presença de todos, o pessoal que assistiu a gente online, e que Deus abençoe todo mundo e que, tendo fé, a gente vai para frente, né? Uma boa noite a todos. Ok, vereador Maico, obrigado. Agradecer ao Ademir, ao secretário da administração, o Jean, aos vereadores, as pessoas que nos acompanham no plenário. Os resultados apresentados permitem concluir que as aplicações estão dentro das normas legais e fica demonstrando, assim, o cumprimento das metas fiscais estabelecidas, bem como o atendimento dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal
101 de 2000. O secretário da administração quer falar? Então, pode ser. Estava preocupado com quem será? Não. É só ligar. Presidente da Câmara, Gilberto, em nome do Executivo Municipal, do prefeito Marcelo e do vice Agenor, cumprimento o presidente, cumprimento o presidente da comissão, vereador Mário, vereador Doca, nossos companheiros de trabalho, servidores do Executivo, servidora do Legislativo, a Carol. Gostaria de fazer 2, 3 ponderações, presidente, é possível? Sim. Em nome do Executivo. É uma satisfação para a administração municipal atual comprovar, né, através de números, muito bem apresentado aqui pelo nosso contador Ademir, que tem experiência, e a gente espera que ele permaneça ainda por algum tempo apresentando, mas que, né, Ademir, vamos ver se mais alguém tem a coragem de fazer essa apresentação, se prepare para isso, né? Comprovando aqui que a gente está no caminho certo. Isso não é uma iniciativa da equipe da administração, e sim de todos os servidores, tanto efetivo como comissionados, que vem fazendo o seu papel durante o ano 2021, mesmo ainda com pandemia, ainda com algumas situações adversas, a gente consegue ainda investir mais em educação e saúde do que é exigido por lei, foi nos apresentado. A nossa condição de endividamento ainda é muito positiva, como foi apresentado também. Isso significa que não foi parado as obras novas, não foi paradas as manutenções, e ainda assim conseguimos, né, manter aí a saúde financeira do município de Laurentino. Então é uma grata satisfação para nós, né, que está na administração, sempre dizendo aqui, em nome do prefeito e do vice-prefeito também, de estar nessa condição do município, porque sempre quando se espera que o município venha fazendo grandes obras em sequência, que o endividamento seja grande, e essa é uma preocupação sempre da população, o que não está acontecendo. Também destacar, como foi destacado também pelo contador, de que parte dos nossos índices também vem da nossa arrecadação, da melhora da nossa arrecadação, e também mostra que estamos no caminho certo. Como foi mostrado nos nossos índices, comércio e indústria vem puxando muito bem aí os nossos índices. Aí o nosso trabalho hoje voltado a incentivo à nossa agricultura, nosso rural, de estar oficializando, né, de estar tirando nota, de estar realmente nós também, no nosso índice rural, também aumentar. A gente vem fazendo um trabalho de incentivo à formalidade, né, da nossa produção rural. Assim como também a administração vem implementando incentivos à indústria e comércio, que até fomos criticados um pouco aí no início, que estão favorecendo muito, mas esse é o caminho. Para que nós possamos, no ano que vem, em 2022, a partir da queda da Lei 173, que a gente espera muito isso em final de dezembro, possa também pensar em investir no pessoal, tanto com reajustes, como implementações de outros benefícios, como também a admissão de novos funcionários, novos servidores para as áreas que hoje estão carentes, né? É o incentivo ao aumento da arrecadação. Então, esses incentivos são programados para que a nossa indústria, nosso comércio, gere mais emprego, tenha melhor renda, para também melhorar a nossa arrecadação de impostos. Não somente no IPTU, a gente viu ali que foi aumentado esse ano em mais de 100 mil, né, a nossa receita, né, na verdade não, a nossa... isenção não é a receita, renúncia. Nossa renúncia de receita, né, aumentou em praticamente 100 mil, que foi justamente da volta do incentivo aí aos aposentados, né? Então, assim, a gente provou que mesmo dando com incentivos necessários, isso não reduziu nossa receita e não dificultou a situação financeira do município. Então, a gente vem aqui agradecer, claro, a Câmara de Vereadores pela a compreensão de muitas situações que a gente encaminhou para cá, o Executivo encaminhou para o Legislativo, mantendo a sua fiscalização, as suas sugestões, as suas indicações, e também, além da fiscalização, também sendo parceiro onde entende que os projetos são viáveis e são necessários para a melhoria do nosso município. Então, a gente agradece também aqui a casa, na pessoa do presidente Gilberto, e dos vereadores que não estão presentes, mas também que repasse isso, que a administração municipal, o executivo,
conta com essa parceria e quem só tem a ganhar é o município de Laurentino, né? Nossos habitantes. Para encerrar, eu quero aqui aproveitar uma carona, então, aqui na homenagem que o Ademir preparou aqui para a Isolde, dizer que a gente conviveu pouco com ela profissionalmente, conhecia muito da cidade, né? E aprendeu a respeitar muito a pessoa da Isolde como profissional, como servidora pública de carreira, porque ela safa nós de muitas situações aí que a gente corre lá e ela, como disseram aqui, ela tem a experiência e tem a presteza. Eu acho que o que mais chama atenção na postura da Isolde como profissional é a cooperação, a vontade de colaborar, de fazer andar. Como disse o Ademir, vai ser uma perda muito grande para a administração, a gente fica triste pela partida dela. Eu acredito que o prefeito ainda vai tentar persuadi-la a não nos deixar tão cedo, a gente espera isso, porque a gente tem que preparar essa substituição dela, mas também fica feliz por saber que ela chegou, ela concluiu essa etapa da vida dela profissional com muito orgulho, acredito, né, Isolde? Porque se vai deixar saudade e vai fazer falta, quer dizer que você foi uma ótima profissional, mas que começa essa nova etapa aí, merecida de descanso, de vida em família, de aproveitar a vida que está com ótima saúde. Então, a gente deseja isso aí. Com certeza, a administração não vai se furtar no momento oportuno aqui de poder homenageá-la também. Muito obrigado, Isolde, por esses anos dedicados ao município de Laurentino. Presidente Gilberto, agradecer novamente, então, ceder da casa para fazer essa apresentação. A gente tentou, como disse o Ademir, ser sucinto, objetivo, porque eu acho que é o ideal, né? Não é muita enrolação, né, Ademir? É para ser assim mesmo. Eu acho que se não surgir dúvidas é porque foi muito bem apresentado. Agradecemos, então, em nome do Executivo Municipal. Ok, secretário. Também vou fazer alguns comentários. Até dar uma pegadinha no pé do Ademir, né? Que a gente sempre sente assim que ele é uma pessoa de coração duro e ele se emocionou, então quer dizer que isso é uma homenagem de coração mesmo, né? Aproveitando o embalo também, já dizer que a Isolde merece, a gente percebe que ela é uma pessoa especial, até pelo fato, né, que não quer, tipo assim, eu já vou sair, então não quero passar por processo administrativo. Parabéns, Isolde, a gente torce e gostaria de ver, como brinquei contigo hoje de manhã, ver fotos tuas lá na Europa, passeando, aproveitando pescar, vai com o Valdir, vai passear, aproveita a sua vida. Eu acho que o município de Laurentino, sim, tem que te agradecer pelo que você fez na vida pública pelo município. Parabéns, Isolde, e que aproveite agora esse tempo para se divertir e aproveitar a vida, né? Seria isso? Vereador Toca? Não podia deixar também de falar um pouquinho da Isolde, né? Porque nós trabalhamos 19 anos junto, quer dizer, mas como funcionário, né? Tu tem 30, eu já tenho 19 também, sou um dos mais velhos aqui também, já na turma aí, no caso, né? E tive a oportunidade de muitas vezes conversar com a Isolde, lá na parte que ela faz, fui secretário uma vez da Agricultura, fui responsável por transporte escolar durante 8 anos e sempre fui muito bem tratado, né? Muito bem tratado, resolvido as coisas que onde tu precisava, chegava lá, Isolde, eu preciso fazer isso, o que dá de eu fazer, como é que eu posso fazer? Sempre, nunca saí de mão vazia de dentro do departamento dela, certo? Então isso para nós, na verdade, como funcionário é gratificante, né, por ter uma pessoa que trabalhou tantos anos na prefeitura e todos os aposentados que estão aí. O Ademir falou a coisa mais certa que tem aqui. Eu não é porque eu tenho a minha esposa aposentada trabalhando, mas eu disse uma coisa para uma pessoa, não vou falar tudo o que eu falei, mas eu só disse o seguinte: vocês vão atrás dos aposentados para ver se não cada um não está trabalhando e cumprindo seu horário e fazendo sua função, né? E isso eu falei. Porque eu acho que eu sempre fui um defensor do funcionário público, eu sei as pessoas que trabalham no lugar que trabalham e sei das suas obrigações. E se você está aqui apresentando hoje uma audiência pública, é porque você é o funcionário que está no lugar e vem aqui e apresenta o resultado do que foi feito um orçamento no passado e você está apresentando dentro das normas, né? Então, eu também quero te agradecer pela apresentação que tu fez hoje. A gente não estudou... estudou pouco, na verdade, mas a gente entende muito bem, eu acho que tu explica, eu entendo muito bem as coisas que estão explicadas nesses quadros aí, certo? Dentro da tua capacidade, né? E agradecer a todos, eu acho que essa audiência pública é válida,
né? A gente tem que discutir orçamento, fazer perguntas, porque eu acho que se nós temos nessa casa legislativa, nós temos aqui para representar o município no legislativo e fazer a coisa correta. Certo? Você falou uma coisa ali que ninguém é insubstituível, né? Mas o seu ser é difícil de substituir, né? Cada um tem o seu jeito de ser. Então, Isolde, muito obrigado pelo teu trabalho até hoje, e que tu continue, mas se tu não continuar, que tu tenha uma vida feliz com a tua família, com os filhos, com os netos, com o esposo, e que tenha bastante saúde. Obrigado por tudo. Obrigado, presidente. Na verdade, até aproveitar um gancho, como diz um amigo nosso, né? Quem vier, que se espelhe no trabalho da dona Isolde, né? Independente de qualquer coisa, se era do amigo dela, mas ela sempre fez a função dela muito bem. Eu vejo que assim alguns problemas que a gente vê no funcionário público, quando está meio estressado, daqui a pouco já solta os cachorros, e a dona Isolde não, né? Sempre com o tratamento, sempre com respeito. Então, assim, novamente, parabenizar ela, agradecer pelo que ela fez pelo município de Laurentino. Agradeço a presença de todos. Declaro encerrada a presente audiência. Uma boa noite a todos.